É hoje, nação, grande final da Copa do Brasil. O Flamengo enfrenta o Atlético Mineiro no Maracanã, que vai estar lotado, meus amigos. E vamos juntos aqui analisar as últimas informações do Flamengo e a escalação do Mengão e do Atlético Mineiro. Mas faz o seguinte, dá aquela moral, deixe seu like. Se você não é inscrito no canal, se inscreva e ative o sino das notificações. Vou deixar os créditos desse vídeo ao canal da ESPN Brasil, João Guilherme, link na descrição, mas antes faz o seguinte, corre nos comentários, coloca de qual cidade você está assistindo nossos vídeos e também arrisque o seu palpite nos comentários, tá bom? Bora pro vídeo de hoje. Olá, fãs de esportes. Flamengo e Atlético Mineiro começam a decidir a Copa do Brasil neste domingo. O jogo de ida, primeiro jogo, que será no Maracanã, às 4 horas da tarde. Mais de 52 mil ingressos já foram vendidos antecipadamente. Enquanto o Flamengo, no seu último jogo pelo Campeonato Brasileiro, jogo adiado da 17ª rodada, na última quarta-feira empatou por 1-1 contra o Internacional, lá no estádio Beira-Rio, em Porto Alegre, o Atlético Mineiro vem de um empate muito importante, 0-0 contra o River Plate da Argentina, em Buenos Aires, jogo de volta das semifinais da Libertadores da América. Com este resultado, já tinha vencido o primeiro jogo por 3-0 lá em Belo Horizonte, acabou indo para a final da Libertadores da América, eliminando o River Plate da competição. Para o jogo de domingo, o técnico do Flamengo, Felipe Luiz, tem desfalques. 2 jogadores estão suspensos. O atacante Bruno Henrique, que foi expulso contra o Corinthians, segundo jogo da semifinal, lá na Neoquímica Arena. O outro suspenso é o volante chileno Eric Pulgar, pelo 3º cartão amarelo. O técnico rubro-negro Felipe Luiz fala deste momento do Flamengo em que precisa fazer gols no próximo domingo para sair em vantagem nestas finais da Copa do Brasil. Como eu falei, o meu trabalho é fazer o time tentar chegar até a área do adversário da melhor máximo possível, criar o máximo de chances e depois os jogadores, a contundência nas áreas são dos jogadores. 2 jogadores já atuaram na Copa do Brasil por outras equipes e não podem jogar pelo Atlético. O volante titular Fausto Vera, que já jogou pelo Corinthians, e o atacante Daverson, que já atuou pela equipe do Cuiabá. O Atlético pode conquistar 2 títulos ainda nesta temporada. Arana e Hulk falam dessa possibilidade com o time envolvido em 2 decisões de Copas. Decisão, né? Eu acho que 2 equipes que chegaram por merecimento. Tenho certeza que será uma final muito truncada, né? Que também vai se decidir em detalhes. Estamos sendo felizes nas Copas. Temos que aproveitar esses jogos das Copas, aproveitar que estamos em 2 finais, não é fácil, estava conversando agora com o Milita ali. Cara, será que a gente tem noção do que está acontecendo com a gente? Eu falei assim, é bom assim que a gente mantenha os pés no chão, continue trabalhando para que, se Deus quiser, a gente possa ganhar essas 2 Copas. Fãs de esportes, campanhas então de Flamengo e Atlético Mineiro nesses 8 jogos da Copa do Brasil. O Flamengo com 6 vitórias, 1 empate e 1 derrota. Um aproveitamento de 79,2%, 7 gols marcados e 1 sofrido. Já o Galo, 4 vitórias, 3 empates e 1 derrota, um aproveitamento de 62,5%. Faz mais gols, 11, mas leva mais também. 5 gols sofridos. Rafa, você consegue olhar para uma dessas equipes e apontar algum favoritismo de um lado do confronto, para o título? Ah, não consigo não. Eu raramente fico em cima do muro, viu, Marcela? Eu sempre acho que toda decisão tem um favorito. Então vamos pelo jogo, o jogo de amanhã no Maracanã. O jogo de amanhã, o Flamengo é levemente favorito, pela apesar de não estar jogando aquilo que pode jogar, se nós levarmos em consideração o potencial do time e o que foi o poder transformador interno do Felipe Luiz quando ele assumiu o comando técnico do Flamengo, né? Ali alguns jogadores voltaram a render muito bem. Aquela partida contra o Corinthians, né, a semifinal, o jogo do Maracanã foi emblemática, um Flamengo de intensidade que transformou o controle técnico do jogo em um volume absurdo de finalizações. Então você tem algumas imagens já deixadas pelo novo técnico que trazem muita esperança. Mas é um Flamengo com problemas físicos de jogadores, com mudanças de escalação, com desfalques importantes. Então, assim, acaba que não é o Flamengo ideal. O que pode trazer o Flamengo mais para dentro dessa decisão é exatamente esse fator de ser um jogo em casa e um pouco da ressaca do Galo pós-conquista de vaga para a final da Libertadores. Eu creio nisso, né? O Atlético está
nas duas finais de Copas, vem de um jogo dificílimo lá em Belo Horizonte, em Buenos Aires. Então, isso denota uma tendência pequena para o Flamengo no jogo. E claro que o que acontecer amanhã vai balizar o jogo da volta em Belo Horizonte. Bola por bola, uma linha de recorte mais recente das duas equipes coloca o Flamengo numa condição inferior à do Atlético Mineiro. Tá. Mas é muito teórico, é muito conceitual. Eu acho que amanhã a gente vai ter uma partida bem interessante. A gente tem uma tela também mostrando a rivalidade de Flamengo e Galo, uma rivalidade que a gente tem de muitos anos, desde os anos 80, mas a gente coloca aí desde 2021, tá? Vitórias do Flamengo, 5 com um empate e 4 vitórias do Atlético Mineiro. 14 gols do Flamengo, 14 gols do Galo. O Atlético venceu a Supercopa do Brasil em 2022 e o Fla avançou na Copa do Brasil em 2022. É realmente uma rivalidade que cresceu muito nos últimos anos, porque são duas equipes que são muito boas, realmente. Quando a gente pensa em Campeonato Brasileiro e a gente pensa em elenco, a gente coloca sempre ali, nos últimos anos, o Flamengo, o Galo e o Palmeiras. Mas o Flamengo e o Galo sempre estão ali em cima, então essa rivalidade vai aumentando também. Flamengo, Galo, Palmeiras. Quando você pensa no Galo e o Galo sem o Daverson e como as coisas mudam muito rapidamente, sem o Falso Vera também, mas sem o Daverson, a gente pensa assim, né? Como assim o Daverson virou esse jogador tão importante para o Galo? Mas virou. Depois da semifinal de Copa Libertadores, ele é esse jogador importante que não vai poder estar ali na Copa do Brasil. E você tem nele uma figura hoje emblemática, né? Porque o jogador não é só o que ele faz em campo, é o que ele carrega fora dele. E acho que o Daverson conseguiu chegar a um estágio hoje dentro do Atlético Mineiro de um jogador extremamente vinculado à torcida. Foi um elemento surpresa que o Milito estabeleceu para alguns jogos importantes da temporada nessa reta final, decisivo contra o Fluminense, decisivo na Libertadores contra o River Plate. É um jogador que tem uma estrela muito grande e uma serventia para a equipe muito grande também. O problema é que sem o Daverson no jogo de amanhã, o Atlético provavelmente vai mudar a configuração do time, né? Deve preencher mais o meio-campo. Para poder trazer um exemplo para o Fantasport, fica mais fácil para explicar. Talvez um Galo mais próximo daquele que venceu o Vasco, empatou com o Vasco, né? Em São Januário e conquistou a vaga para a final da Copa do Brasil. Com mais gente no meio-campo, imagino que seja essa a ideia do Milito para o jogo de amanhã. Isso até pela ausência do Daverson. E sabendo que o Flamengo também vai ter que tomar a iniciativa do jogo. Então, assim, é natural que o Atlético resolva, de repente, se fechar um pouco mais. Mas é bem curioso. Você viu os números aí, não viu, Marcela? Agora você entende a minha muretada? E esse empate lá do confronto foi aquele jogo da Supercopa lá que foi para os pênaltis. O tempo normal foi empatado. É verdade. Se a gente pensa também nesse confronto, nas duas equipes, e a gente pensa em um Galo pensando em Libertadores. A final da Libertadores é só no final do mês, tem um mês ainda. Ainda assim, pode ser um Galo que esteja já pensando nessa final, já menos focado em final de Copa do Brasil, e quando a gente olha para o Flamengo, é o título que o Flamengo tem para comemorar esse ano. Lógico, a gente está tirando o Campeonato Carioca. Você pode imaginar que isso entre em campo? Acho que sim. Não uma espécie de acomodação do Atlético pensando em Libertadores, não. Mas inconsciente mesmo. Mas o inconsciente no sentido de, olha, se a gente não conseguir agora, a gente já tem a principal meta, que é a Libertadores. Mas é curioso isso, porque Atlético, Flamengo, Palmeiras e Botafogo, um ou dois times vão terminar o ano sem uma grande conquista, né? E isso é bem interessante, porque são os times diante dos quais reside a maior expectativa. E os 4 estão na briga. O que diferencia o Atlético do Flamengo é que o Flamengo carrega sempre uma pressão maior, principalmente pelo fato do ano passado não ter ganho nada muito expressivo e por ter um maior investimento e maior torcida. E o Atlético, em algum momento, se temeu que o trabalho do Milito não tivesse continuidade. O Atlético é um triturador de técnicos também, né? Poucos técnicos ficam lá mais que 50 jogos. O Milito alcançou essa marca outro dia. Foi o terceiro técnico do Atlético nos últimos 10 anos a ultrapassar a marca de 50 jogos. Foi no jogo, inclusive, de Belo Horizonte. O jogo de Belo Horizonte. Foi então você tem um cenário aí que mostra como a perspectiva do Atlético era uma e ela, de repente, se apresentou como outra.
Quando o Atlético passa a não ter mais chance matemática de ser campeão brasileiro, mas a performar bem nas Copas, ele pode terminar o ano como o grande vitorioso da temporada do futebol brasileiro. O de Belo Horizonte que eu digo é contra o River Plate, né? Então, jogo de ida de semifinal de Copa Libertadores. Bom, a gente estava vendo aí as imagens, o Galo já chegou no Rio de Janeiro e o Guilherme Arana falou por lá. Vamos jogar com uma equipe grande que também tem um orçamento, né, muito elevado, assim como a nossa. Mas assim, a gente quer entrar para a história do clube. Para entrar para a história do clube a gente tem que vencer títulos, né? E para vencer títulos a gente tem que trabalhar bem, isso que a gente vem fazendo, com muito foco, muita determinação, pés no chão. É isso que a gente vem fazendo, não só na Copa do Brasil, assim também como na Libertadores. Tenho certeza que será um jogo muito difícil, que será decidido em detalhes, então que possamos fazer um primeiro tempo, no caso amanhã no Maracanã, muito bem. Felizmente a gente, né, tem grandes profissionais dentro do clube, tem uma estrutura muito boa, e quando se trata de uma final também tem que ter sempre o algo a mais. Eu já vou, tem que ter sempre o algo a mais, é isso que a gente vem fazendo, a gente vem se empenhando dentro dos treinamentos. Tem suas estratégias, mas também não adianta a gente só olhar a equipe adversária jogar. Temos um bom elenco, um bom time, estamos bem treinados também, trabalhamos bastante depois que voltamos da Argentina. É o que eu falei, a gente não pode só esperar deixar o Flamengo jogar, a gente também tem que impor nosso jogo. Acho que, como eu falei anteriormente, será 2 grandes jogos, são 2 equipes que gostam de propor jogo, então serão 2 grandes jogos. Como lateral ou jogando mais por dentro? Não vou aguentar o Milito. Aí tá querendo saber demais, amigo. Mas é legal. Papel dele, é isso, claro, mesmo. tem que perguntar. Mas é muito legal a gente ver também o carinho da torcida lá no Rio de Janeiro, né? Muita gente que viajou até o Rio de Janeiro, mas muita gente que mora no Rio de Janeiro nem sempre tem essa oportunidade de ver o Galo, vai ver. Minha gente, é o seguinte, Flamengo e Atlético Mineiro realizaram os últimos treinamentos para o grande jogo de amanhã, domingo, 4 da tarde, Maracanã. O Atlético já está na cidade do Rio de Janeiro e o Flamengo concentrado neste momento no Ninho do Urubu, o Atlético em um hotel na zona sul do Rio de Janeiro, né? O Flamengo tem muitas ausências para esse jogo, né? Jogadores que estão suspensos e que não podem jogar amanhã, Bruno Henrique e Pulgar. Jogadores que já estão fora, entregues ao departamento médico. Luiz Araújo está fora, De La Cruz, esses 2 podem ainda jogar esse ano. Vinha, Cebolinha e Pedro só em 2025. Então vocês percebam que o Flamengo tem muitos desfalques e desfalques importantes. E isso aí vai fazer diferença nessa final. O Flamengo vai precisar se superar, porque qualquer time do mundo sentiria tantas ausências. Mas mesmo assim, o Flamengo tem um elenco forte e uma equipe forte, e o técnico Felipe Luiz, no treinamento de hoje, eu vou colocar aqui, esboçou este time. Que tal a escalação do Flamengo? Olha aí, Rossi, Wesley, Léo Ortiz, Léo Pereira e Alexandro. Everton com 2 T's, Gerson e Arrascaeta. Plata de um lado, Michael do outro e Gabigol. Vocês podem perceber que se esse time for o colocado em campo, o Flamengo vai para cima do Atlético. O Flamengo vai muito ofensivo. 2 pontas bem abertos. O Everton seria o único jogador de mais característica de marcação no meio-campo. O Gerson também ajuda bastante, mas não é um marcador nato. E o Arrascaeta é um jogador mais de criação. Então o Flamengo vai com um esquema bem para frente. O Wesley é um jogador que tem uma vocação ofensiva muito grande. O Alexandro está retornando ao time. Ele não participou da partida contra o Internacional. Então o Flamengo, caso essa escalação seja confirmada, vai pro tudo ou nada.
vai atacar. O Flamengo tem a consciência de que precisa ganhar este jogo, porque se o Flamengo não vencer esse jogo, terá seríssimos problemas semana que vem na Arena MRV. Não é fácil jogar na Arena MRV, Caldeirão, vai ser a primeira decisão dentro do novo estádio do Atlético e logo contra o Flamengo, que é o time que o atleticano menos gosta. E o que chama a atenção aqui é que nessa escalação, Michael e Plata, 2 pontas bem abertos, o Felipe Luiz está de olho nas beiradas do campo do time do Atlético. Porque o Atlético joga com 3 zagueiros e tem 2 alas. No caso, o Arana e o Scarpa, mas amanhã pode ser o Scarpa e o Rubens. Eu vou já trazer a escalação atleticana. E o time, pela formação que ele tem, ele costuma deixar alguns espaços pelos lados. E o Felipe Luiz está exatamente de olho nisso e sabendo da necessidade de vencer. O Flamengo precisa vencer o jogo. 1-0, 2-1, 3-2, 2-0. Qualquer vantagem que o Flamengo obter amanhã no Maracanã, qualquer vantagem que o Flamengo conseguir amanhã no Maracanã, o Flamengo vai chegar um pouco mais tranquilo em Belo Horizonte. Se der, por exemplo, um empate ou então o Flamengo perdeu o jogo, aí o título fica muito encaminhado para o Atlético. Então amanhã é a decisão, é tudo ou nada para o Flamengo e o time vai dessa forma, pelo menos é o que indica. Muita gente falando, podia colocar mais um marcador ali no meio campo, mas lembrando que o Flamengo não tem o Pulgar, suspenso, e o Alan é um jogador hoje em péssima fase e muito criticado pela torcida. E como precisa vencer, o Filipinho vai botar o time para dentro, o time vai para cima. Vamos aguardar. Essa é uma formação que ele utilizou no treinamento a pronto de hoje no Ninho do Urubu. Vamos aguardar amanhã, por volta de 3 da tarde, quando sair a lista, se esse será o time do Flamengo. Mas é compatível com o objetivo do Flamengo, que é atacar e vencer o jogo. O Flamengo tem uma chance de ganhar a Copa do Brasil. Vencer o primeiro jogo no Maracanã. Se não vencer, vai complicar muito a vida do Flamengo. Portanto, essa daí é a escalação do Flamengo. E o Atlético, que terá o privilégio, digamos assim, de decidir em casa, na Arena MRV. Para o Atlético, jogar amanhã no Maracanã é sair vivo. Esse é o primeiro objetivo do Atlético, sair vivo no Maracanã. E o que é sair vivo no Maracanã? Empate? Excelente. Ganhar? Um sonho maravilhoso. Se perder até por um gol de diferença, tudo aberto. Então o Atlético, ele vai para esse jogo com esse pensamento. Se para o Flamengo é tudo ou nada, tem que vencer de qualquer jeito, o Atlético tem uma posição de se resguardar, não que não vá atacar, o Atlético vai atacar o Flamengo e muito, mas o Atlético entra mais tranquilo por esse aspecto. Ele pode administrar o primeiro jogo no Maracanã e decidir em casa no outro domingo na Arena MRV. Não contará com Daverson, ausência importante. O Deivinho mudou o time do Atlético, Depois que o Daverson entrou no time do Atlético, o Atlético subiu de produção. Ele deu mais liberdade para Paulinho e Hulk e eles formam hoje um trio de ataque excepcional. Então o Atlético sentirá a falta do Daverson. Voltará à sua formação antiga com a grande dupla Paulinho e Hulk lá na frente. Não terá também o Fausto Vera, que se tornou titular no time do Milito. Por que o Vera e o Daverson não vão jogar? Porque eles já atuaram na Copa do Brasil por outros times. O Fausto Vera pelo Corinthians e o Daverson pelo Cuiabá. Então, eles não podem jogar. Entretanto, o Galo terá a volta de alguns jogadores. Zaratio, que não joga desde o dia 20 de agosto com problema no pubis. O Bernard, que está recuperado de uma lesão muscular. O Galo vem com o melhor possível, tirando essas ausências que eu citei do Deivinho e do Fausto Vera, E aí o Milito está pensando qual é a melhor formação para esse jogo, Paulinho e Hulk lá na frente, ou ele coloca o Vargas para fazer o papel do Daverson, ou então ele enche o meio campo, muda um pouco o esquema tático do time.
A escalação mais provável do Atlético, pelo que dizem os companheiros lá de Minas Gerais, e as atividades na cidade do Galo demonstraram isso, é essa daqui, ó. Provável escalação do Atlético. Everson, esse trio aqui, que depois que se juntou, compôs muito bem a defesa atleticana, hein? Lianco tá jogando muita bola, Batalha e Alonso, um belíssimo trio defensivo, dando muita sustentabilidade ao Galo. Otávio, que entra no lugar do Vera. Alan Franco, Arana. Olha o Arana aqui. Isso já aconteceu outras vezes. O Arana jogando mais como um meia e abrindo espaço para o Rubens aqui na lateral esquerda. O Rubens seria o ala, revezaria com o Arana e haveria uma dobra aqui pelo setor esquerdo. Scarpa, que se firmou lá do lado direito, e a dupla, que é muito forte, Paulinho e Hulk. Aliás, os nomes aqui estão trocados, né? Peço desculpas a vocês aí. O Hulk é esse aqui e o Paulinho é esse aqui. Peço desculpas a vocês pela falha aqui na edição, né? Mas então esse é o provável time do Atlético, que se fizer isso, vai manter a sua formação defensiva, com 3 jogadores, o trabalho dos alas com o Scarpa e o Rubens, mas muda porque terá uma dupla no ataque, não terá referência lá na frente, e o Arana cai para o meio, sendo esse meia que vai encostar em Paulinho. É um estilo diferente do Atlético, mas que ele já usou em muitas oportunidades anteriores, mas que se encaixou melhor sem o Daverson. O Deivinho fará muita falta. O Atlético encaixou melhor o seu jogo quando o Daverson entrou. Então esse time aqui do Atlético já atuou algumas vezes. O Zaratio pode entrar aqui no lugar do Arana, só que o Zaratio não joga há algum tempo. Já tem aí mais de 2 meses que ele não joga. Então o mais provável, porque é um jogo que exige 100% dos atletas, é que o Arana venha para o meio e o Rubens entre aqui na lateral com o Hulk e Paulinho ali na frente. E a gente, grande jogo, hein? Grande jogo, muito equilibrado, mesmo. Olha, eu chego a dizer o seguinte, se o Flamengo estivesse com todo mundo à disposição, o Flamengo seria favorito. O Flamengo, com essa lista grande de desfalques, o jogo fica bem mais equilibrado e o momento do Atlético é mais favorável. Não há como negar isso. O Atlético vem de uma classificação para a final da Libertadores da América, eliminando o River Plate de maneira contundente, meteu 3-0 em BH e depois segurou o Rojão bonito lá no Monumental de Nunes, uma loucura, a maior festa já vista na entrada em campo de um time, uma fumaceira, uma gritaria, e o Galo, muito experiente, controlou o jogo. É um sinal do que ele vai fazer amanhã no Maracanã. Maracanã estará lotado, uma grande festa, muita pressão, mas o time do Atlético é um time muito vacinado, muito acostumado com esse tipo de jogo, jogadores bem experientes, então isso aí eu tenho a impressão de que influencia, mas não será determinante no jogo. O Atlético vem num momento melhor que o Flamengo. O Flamengo tem um início de trabalho muito promissor do Felipe Luiz. É muito promissor. O Felipe Luiz tem tudo para ser um grande treinador. E mesmo com tantas ausências, aí você vê a força do elenco do Flamengo. O Flamengo não tem Pedro, Cebolinha, Vinha, Luiz Araújo, De La Cruz, Pulgar e Bruno Henrique. O Flamengo não terá todos esses jogadores. E veja a escalação que o Flamengo vai colocar amanhã em campo. Isso aqui é um time muito forte, um time capaz de ser campeão da Copa do Brasil. Mas com todas essas ausências, o jogo fica muito mais equilibrado e o Atlético tem o privilégio de decidir dentro da sua casa. Então, o panorama, antes do jogo começar, ele é muito mais favorável para o Atlético. Entretanto, minha gente, tem um outro ponto nessa final. O Flamengo entra nessa decisão para salvar o seu ano. Se o Flamengo ganhar a Copa do Brasil, ele salva 2024. Ele ganha um título relevante. Abaixo do que era esperado? Sim, mas salva o ano. A Copa do Brasil, ela é muito importante. Principalmente numa final como essa, num jogo como
sabe, se for campeão, será campeão na casa do adversário. O Atlético, ele, caso ganhe a Copa do Brasil, excelente. Mas o Atlético tem 2 Copas para disputar. E a maior delas não é a Copa do Brasil. A maior delas é a Libertadores da América. Então esse é um outro ponto dessa decisão. O Atlético sabe, apesar da rivalidade enorme que tem com o Flamengo, histórica e eterna, que caso ele perca, ele tem a chance de conquistar a glória eterna. Ele tem ainda uma grande chance, a maior chance. O Flamengo não. O Flamengo só tem um tiro para dar. E esse tiro é a Copa do Brasil. Então, para o Flamengo, é mais importante ganhar a Copa do Brasil do que para o Atlético Mineiro. Exatamente por esse ponto que eu estou falando para vocês. O Flamengo faz uma temporada decepcionante, porque está muito distante do título brasileiro e parou nas quartas de final da Libertadores da América. Se esperava que o Flamengo fosse mais à frente na Libertadores e estivesse disputando o título brasileiro. Não conseguiu fazer isso. Então a Copa do Brasil é a salvação do ano rubro-negro. Se perder, vai ser um ano que, embora tenha conquistado o Campeonato Carioca, vai ser considerado um ano de fracasso. Se ganhar a Copa do Brasil, não. O Galo pode ganhar uma tríplice coroa: campeão mineiro, campeão da Copa do Brasil e campeão da Libertadores da América. E aí, se for campeão da Libertadores, garante vaga no Super Mundial de Clubes no ano que vem, nos Estados Unidos, e irá participar da Copa Intercontinental de Clubes agora no final do ano, que fica no lugar do antigo Mundial de Clubes. Então, perceberam? Para o Flamengo é tudo ou nada. Então esse jogo amanhã no Maracanã é tudo ou nada. O Flamengo sabe que ele tem que vencer o Atlético, porque se não vencer o Atlético amanhã, vai ser complicado. Dentro da Arena MRV, aquele caldeirão, a torcida fica praticamente dentro do campo. Numa final, a primeira final da Arena MRV, Atlético e Flamengo, com toda a história que ele tem, o clima vai estar muito hostil. Vai ser muito pior para o Flamengo jogar na Arena MRV contra o Atlético do que jogar contra o Corinthians em Itaquera. Muito pior. Porque Flamengo e Atlético tem muito mais história, tem muito mais coisa envolvida, é uma rivalidade maior do que Flamengo e Corinthians, e tem isso. Imaginem, senhoras e senhores, o Atlético perder em casa um título para o time que ele mais odeia. Vocês já imaginaram isso? E tem o outro lado. O Flamengo se tornar, logo o Flamengo, se tornar o primeiro campeão da Arena MRV. Então é uma motivação muito grande para os dois lados. Incrível essa final, uma das maiores finais da história da Copa do Brasil, mas esse jogo muito importante, especialmente para o Flamengo. Tá, então, nação, Mengão então está escalado para essa partida contra o Atlético Mineiro, né? O Felipe Luiz promoveu essa mudança na escalação, vai com 3 jogadores ali na frente para tentar ampliar o placar. Já, inclusive, eu penso o seguinte: o Flamengo, nessa partida, jogando no Maracanã, com torcida a seu favor, praticamente eu creio que vai ter mais de 60 mil pessoas no Maracanã, vai ser um caldeirão, vai estar lotado, um clima de caldeirão mesmo ali no Maracanã. A torcida já prometeu fazer festa com mosaico 3D, queimas de fogos de artifício, quer dizer, vai ser algo, podemos dizer assim, um caldeirão, vai estar ali, uma pressão imensa ali, vai estar em cima do Atlético Mineiro, né? A torcida vai empurrar o Flamengo, o time do Flamengo, para vitória. E eu acho que o Flamengo tem que jogar de uma forma ofensiva para tentar já abrir o placar nos primeiros minutos. E aí o Atlético vai ter que sair para tentar, podemos dizer assim, um empate ali no Maracanã, porque eu acho que é o que eles vão vir para fazer, tentar um empate ali. O Flamengo abrindo o placar já fica mais tranquilo, já tira aquele peso, e aí é Flamengo em cima deles para tentar ampliar o placar. Eu acho que vai dar Flamengo 3-1 pro Mengão nessa primeira final da Copa do Brasil. Eu acho que se o Flamengo ganhar, por exemplo, somente de 1 gol de diferença,
aí já fica complicado para a partida de volta, né? A gente vê aí o time do Atlético Mineiro tentando vir aí com 3 zagueiros para tentar barrar, né, o time do Mengão. Vamos ver o que vai acontecer, nação! Olha, nesse momento começa a bater a ansiedade, começa a bater aquele... mas vamos torcer demais pro Mengão passar para essa grande final, tá bom, nação? Muito obrigado por você estar aqui até o final do vídeo. Não se esqueça de dar aquela moral, deixa o seu like, vamos confiar, vai dar tudo certo. A gente se vê no próximo vídeo.